Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, consagra a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu agir, o meu proceder. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Como é bom, irmãos, a gente se entregar para Deus. Como é bom a gente viver a graça do nosso Senhor. E isso só é possível dia a dia. De que forma? Nós vamos ver hoje. Qual que é a forma? Qual que é o direcionamento? Quando você está enfermo, você vai ao médico, ele te dá um remédio, o remédio tem uma bula, você toma corretamente, você tem tantos dias para você ser curado. A nossa vida humana, o nosso proceder, o nosso agir, nós adquirimos enfermidades, irmãos, na alma, desde criança, ou talvez nós adquirimos já quando adultos, ou talvez até na nossa velhice, quando nos decepcionamos com alguém. Então, assim, essa dureza do coração, a expressão do amor, as consequências do pecado, as desfeitas desde do paraíso, né? A desfeita de Adão e Eva pela obediência, trocando a obediência pela desobediência. E diante de tudo isso, nós vamos entender hoje. Esse nosso catecismo da Igreja Católica hoje está nos orientando algo muito importante para nós. Irmãos, e como que Deus é bom. O Evangelho de hoje vai falar justamente o mesmo sentido que nós vamos ver no Catecismo. É como se eu tivesse programado algo, mas não sou eu, é Deus. Esses são os sinais visíveis da presença de Deus. Isso é incrível. E quando você sente isso, você fala assim, olha a existência divina nas pequenas coisas, do dia a dia, do falar, do agir, do comprovar, uma fala, um momento de oração, um momento de palavra, irmãos. É nas pequenas coisas que Deus revela aos pequeninos. Aquele coração que está ali não para se aparecer, mas aquele coração que está ali para deitar o seu agir para Deus. E hoje, o Catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, nós estamos na sequência, nós andamos bastante já, hein? Que bênção, que bênção. Nós já andamos uma folha, uma lateral, né, do índice analítico. Agora nós estamos em aceitação e aceitar. Agora nós vamos para acolher a palavra de Deus. Parágrafo 839 foi sábado. Hoje nós vamos entrar no parágrafo 1719. Nós temos mais 3 parágrafos ainda, 2030, 2086 e 2835, acolher a palavra de Deus. E como isso é importante para nós hoje. Então o parágrafo 1719 é que nós vamos acolher a palavra de Deus hoje. Vamos lá? Nos diz assim: as bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana. Você lembra quando fala das bem-aventuranças? Você lembra que tem na palavra de Deus essa palavrinha, né? E ela nós vamos encontrar lá depois, nós vamos ler. No Sermão da Planície, em Lucas 6, 20. Nós vamos ler ela. Então, a bem-aventurança desvenda o objetivo da existência humana. Olha só o que o diário bíblico, que nós vamos ler no Lectio Divino daqui a pouquinho, traz em primeira mão. Depois ela explica a situação que eles pediram um milagre para Jesus. Mas olha como que começa. A bem-aventurança é: bem-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e observam. A primeira a viver essa bem-aventurança foi... Quem que foi? A bem-aventurança de Jesus, a bem-aventurança de Deus? Quem que foi? Está aberto lá em Lucas 1,
38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Olha só, irmãos. Então nós estamos começando a entender a bem-aventurança do Senhor é ouvir. Felizes aqueles que são pobres de coração. Na segunda bem-aventurança Jesus vai dizer: o que é um coração pobre? De riqueza? Não, é aquele coração que está precisando ouvir, precisando se alimentar, precisando de Deus. Aqui vai começar aqui dizendo para nós, um pouquinho antes, no parágrafo 1716, que as bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Então as bem-aventuranças estão no cerne do coração de Jesus. E o que significa as bem-aventuranças? Então, mas vamos continuar o parágrafo 1719. As bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus nos chama à sua própria bem-aventurança. Este chamado se dirige a cada um pessoalmente, mas também a toda a igreja, povo novo formado por aqueles que acolheram a promessa e nela vivem na fé. Agora nós vamos voltar no parágrafo 1717, explicando detalhadamente o parágrafo 1719. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem o seu amor. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória de sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Praticado, colocado em prática. E olha só, irmão, a bem-aventurança responde ao desejo natural da felicidade. Foi este o mover que Deus colocou para mim, do nosso estudo hoje do Catecismo. Bem-aventurados são aqueles que escutam a palavra de Deus e a observam, certo? Então, se eu escuto a palavra de Deus, se eu busco Ele todos os dias, tem tribulações, tem dificuldades, mas olha só como que é o coração desse homem e dessa mulher. É uma resposta natural para a felicidade. Sabe, irmãos, e aqui dando um testemunho, eu recebo convites para ir em tal lugar, tal festa, tal ocasião, quando é as coisas do mundo, né? Tantas coisas que eu já convivi, e aquilo hoje não me aquece. Agora você fala assim: vamos em tal lugar, um retiro, uma pregação, em tal lugar, isso me aquece, isso me dá desejo, isso desperta em mim. Por quê? Porque, irmãos, como eu falava com o irmão ontem, quando chegou os irmãos do FAC, eu paralisei e fiquei olhando os pais, os filhos se abraçando, se beijando, que seja aqueles minutos ali, né? Porque o mundo tenta sufocar tudo isso, o mundo tenta sufocar o amor, o mundo tenta desprezar o amor, e não dá esse tempo para a gente se abraçar, se beijar e dizer o quanto que ama, né? E ontem eu fiquei parado olhando, eu olhava assim, eu falava: meu Deus, que coisa linda. Era ao mesmo tempo muitas pessoas, mais de 100 famílias, se abraçando, dizendo eu te amo. Sabe, irmãos? E eu me alegrei porque muitas das vezes as pessoas esperam um caixão para fazer isso. E ontem não. Ontem aquelas pessoas estavam vivas, lúcidas e entendendo o verdadeiro sentido do amor. Estavam voltando de um retiro. E a cada retiro e a cada momento com Deus é assim. Traz essa alegria natural. É algo que brota lá dentro do coração. É algo translúcido. Você se apincha nos braços do seu pai e da sua mãe, dizendo eu te amo, te beijando. Sabe, você via jovens chorando e dizendo: pai, mãe, eu te amo. Pai, mãe, me perdoa. Era natural. As coisas com Deus é assim, irmão. É o dia a dia. É na palavra, é cura, é libertação. E as bem-aventuranças, Jesus nos apresenta lá em Lucas 6:20. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque o vosso é o reino de Deus. A pobreza, aquele coração que precisa do amor, é aquele coração que busca a presença de Deus. Sabe, irmão? E isso eu digo para você, essa radicalidade é boa. Ontem eu vi uma pessoa me dizer assim: ser radical é pecado, né? E eu falei: sim, mas eu puxei pro lado do radical
para você ir para o pecado, né? Você largar Deus de lado e ir para as coisas do mundo. É pecado. Agora, ser radical para você viver o amor de Deus, é este o coração que Deus quer. Seja radical para Deus. Os violentos que herdarão o reino de Deus, e se essa palavra está lá para nós em Mateus, se eu não me engano, Mateus 11, vai estar essa palavra assim, que é os violentos que herdarão o reino de Deus. O que é violência? É você se pegar em socos, em a violência física? Não. É aquela violência da alma que busca o coração, o teu coração busca Deus, busca ouvir a palavra, busca viver a palavra. As pessoas hoje muito gostam de ouvir, mas na prática estão longe. A prática começa dentro de casa. A tua prática é com a tua família. Se você não consegue amar os seus, imagina os de fora, irmão. Se você não consegue viver o amor com os seus, imagina os de fora. E é ali dentro que você vai viver esse do amor. É aquela pessoa que talvez você conviveu, você ensinou coisas erradas e hoje você está querendo mudança. Talvez é aquela pessoa que sempre conviveu com erro e você quer a mudança. Talvez eu convivi com erro e eu quero mudança. E é nessa prática, e é nesse agir, que todos nós precisamos ouvir e se degustar da alegria de Jesus, que é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome, como infame por causa do Filho do Homem, por causa de Deus. Então, se eu sou radical, um radical bom, porque é por nome de Jesus que vão me odiar. E o que é esse ódio? Satanás não aguenta ouvir, não aguenta ficar perto de uma pessoa que busca insensatamente o reino de Deus. Ele quer distância. Infelizmente, vai ter pessoas que dizem ser seus amigos, mas quando você começa a falar de Deus, a pessoa fala assim: isso aí só fala isso aí só fala de Jesus, isso aí só busca isso. Mas, irmão, é um coração que está com sede, é um coração que deseja falar de Deus. Só que a gente tem que ter o discernimento, né? Isso assim, eu já aprendi a ter esse discernimento. Quando as pessoas estão falando também da vida particular, estão naquele momento, naquele ambiente, só silencia, né? Só silencia, responde o óbvio. Mas que a gente saiba entender que um coração sedento, ele quer estar na conversa, no diálogo sobre a palavra de Deus. Não busca mais as coisas do mundo. E isso é maravilhoso. Então, irmãos, que a gente saiba discernir a palavra de Deus. E talvez você vai escutar alguém que fala sobre radicalizar o pecado, que ser de Deus é radical, é pecado. Isso está enganando você mesmo. Ser radical para Deus não é pecado. Ser radical para o mundo é pecado. Mas você ser radical para Deus, aí não é pecado. E a pessoa afirmando que estava na palavra, né? Mas hoje eu estava olhando assim, tem pessoas de outras denominações que procuram lá em Romanos 1:21, dizendo que isso é radicalidade de você ser cristão. Não. A gente não pode ser Deus, né? Você querer condenar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Isso sim. Agora você ser um radical para Deus, parabéns, irmão. Seja radical. O que é um radical para Deus? É violento contra o seu pecado. E está dizendo aqui: bem-aventurados aqueles que desvendam os objetos da existência humana, o fim último, os atos humanos. E depois ele diz que este chamado se dirige a cada um pessoalmente. Então, se eu sou radical contra o meu pecado e radical para ter as bem-aventuranças, a presença de Deus, continua sendo radical, que não é pecado. Agora, se eu gosto de buscar as coisas do mundo como sendo normal, tome cuidado, porque muitas das vezes você vai ser enganado pela serpente. Ouvir a voz: você tudo pode, você é como Deus, seja obediente, não vai à missa aos domingos, não vive os sacramentos. O que eu vou ficar lá dentro da igreja? Isso é radicalidade, viver dentro da igreja. Vive dentro da igreja e faz todas as coisas erradas. Eita, povo de Deus, né? Gosta de ser Deus, né? Gosta de condenar aquele que está na igreja, mas não condena quem está no mundo. É a diferença de um cristão e um não cristão. Aquele que se diz ser católico e fala isso, você me perdoa aqui, católico, você nunca foi católico. Você nunca será um católico. O verdadeiro católico vai falar assim: parabéns, irmão, você fez a escolha certa. Todos os domingos você tem que estar ali com Jesus, no sábado à noite, no domingo, confessar, porque esse é o verdadeiro católico. Se você não está convivendo, pelo menos a missa dominical, ou confissão, ou a Santa Eucaristia, me perdoe, você nunca amou a Deus sobre todas as coisas.
E o segundo mandamento, amar teu próximo como a ti mesmo. Você só vai conseguir viver o amor a Deus se você ir buscar na fonte. Onde que é a tua fonte? Ouvir a palavra de Deus. A Santa Missa você ouve e comunga Jesus. Agora eu não vou na missa e digo que ser radical é pecado? Que Deus abençoe nosso dia. Por isso, irmão, saibamos discernir a verdade que vem de Deus. E é essa bem-aventurança, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E me veio outra coisa, tem pessoas que gostam de viver a vida dos outros, né? Gostam de falar dos outros. Isso é um pecado maior do que ser radical. Falar da vida alheia é complicado. Nós temos que nos reter disso. E isso é uma grande prática que o ser humano não deixa de fazer. E sem saber, ele está cometendo o pecado de não matar, né? Então se você faz isso, fofoca, mal dizer o irmão, mas nós não estamos falando mal, nós estamos conversando. Querido irmão, se a tua conversa defraudou o irmão, você está matando ele, é um pecado mortal. Estou falando isso que me veio agora, então que Deus nos abençoe. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, o nosso leque de 25 minutos. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, quando você traça o sinal da cruz sobre você, você diz: eu sou de Deus.